Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no nosso canal. Eu sou o Carlos Diniz, sou profissional de coach e quero trazer com esse vídeo agora neste momento muito mais clareza para você gerar mudança na sua vida. Aguarde aí, vamos saber um pouquinho mais. Muito bem, como eu te falei, então, o nosso intuito desse vídeo é trazer mais clareza para você que quer realmente ter uma mudança na sua vida, tá? Mudança comportamental, de repente uma mudança alimentícia. Ah, Carlinhos, eu não quero ser mais esse tipo de pessoa que só pensa negativo. Eu quero mudar e deixar isso claro para minha família, para os meus amigos ou de repente num ambiente de trabalho. Muito bem? Na verdade, o nosso canal aqui, ele tem justamente esse intuito, tá? Gerar clareza para que você possa realmente conseguir trazer mudança para a sua vida. Perfeito? Então vamos dar início aqui. Eu trouxe um materialzinho nosso aqui, né, para a gente ter um tópico para o vídeo também não se prolongar muito. E eu gostaria de começar com vocês neste momento. Se você tiver até um bloquinho aí, quiser anotando, acompanhando a gente vai falar pausadamente, devagarinho, sem pressa, com calma aqui, para que você possa realmente entender tudo aqui, ok? Primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês neste momento é o pensar positivo. E não é aquele pensar positivo tipo um mantra, sabe? Aquela coisa que se fala assim, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, aí você abre o olho e parece que nada acontece. Não é esse o pensar positivo. Quando falamos de mente, como quando falamos de cérebro, nós entramos muito no aspecto do padrão mental. A gente vai falar isso aqui um pouquinho na sequência. Mas falamos bastante de padrões mentais. E o pensar positivo é essencial para começar a gerar mudança, ok? Vamos entender um pouquinho o que é esse pensar positivo. Se você tem um padrão de mente negativo, que pensa só, espera sempre coisas negativas. Quando acontece algo, você só consegue visualizar o lado negativo, né? Então a gente precisa começar a realmente mudar esse padrão mental. Tente ver, vamos fazer esse exercício? Durante essa semana, depois que você vê esse vídeo, tente observar situações num plano diferente, num aspecto diferente. Mesmo que ele seja negativo, tá? De repente um problema que aconteceu, um problema que você tenha que resolver, não só na empresa, no trabalho, em casa. Tente exercitar sua mente para que você consiga ver padrões positivos, que você consiga ver nessa situação aspectos positivos. Mas Carlinhos, isso aí não é gerar, como é que eu posso falar, algo ilusório, não é gerar uma mentira, não. Você precisa, porque na verdade, todo problema em si, se você focar só no problema, às vezes você não consegue ver o resultado, né? E você não consegue aprender com ele. Então, a ideia justamente de você pensar positivo é você principalmente aprender com o problema. E caso ele ocorra novamente, você terá muito mais controle para achar um resultado, você terá mais controle de forma geral da situação, tá? Eu trouxe um texto aqui do Pensar Positivo para que você entenda um pouquinho mais. Um conteúdo nosso aqui também, tá tudo separadinho, para a gente seguir uma sequência para não prolongar muito o nosso vídeo, tá? Acompanhe aqui comigo, ó. O pensar positivo é basicamente enxergar o lado bom das coisas, perfeito? Do seu passado e presente, ao mesmo tempo sem ter o quê? Sem ter confiança e otimismo no futuro. O que quer dizer isso, Carlinhos? Eu não entendi nada. Veja só, o pensar positivo não necessariamente você está com foco no futuro, perfeito? O pensar positivo às vezes é a resolução do agora, é a resolução do momento. E eu sei que muita gente aí que anda ansiosa, que fala que não tem tempo, né? A gente sempre fica preocupado com o quê? Com o que está lá no futuro, né? Mas
o pensar positivo é mais no presente. Olha que interessante. O pensar positivo é ali no momento, é ali na ocasião. De repente surgiu é, um, um, um problema, um diálogo mal interpretado ali na família, junto com o cônjuge, aí é o momento, né? Aí é o momento de a gente começar a pensar positivo, tentar enxergar o lado bom, tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Eu já mencionei, eu sou profissional de coach, trabalhamos com coach de vida, de carreira e relacionamento. Tanto é que vocês estão vendo aqui, isso aqui é o nosso uniforme dos treinamentos. Trabalhamos com casais também. Perfeito? Então, o pensar positivo é justamente isso. Veja só, pensa no seguinte cenário aí, vamos criar um cenário aqui nesse momento. 2 candidatos a uma vaga de emprego. O primeiro candidato, antes da entrevista, pensa consigo mesmo. O padrão negativo aqui, né? Não vou conseguir esse emprego. Não tenho as habilidades nem os conhecimentos para a vaga. Devem ter candidatos muito mais fortes que podem concorrer comigo. Olha só, então antes ele já, nesse padrão mental negativo, ele fala, não, eu não tenho essas habilidades que eles querem, ou seja, falta de confiança, né? Devem ter pessoas muito melhores do que eu, deve ter pessoas mais capacitadas. Esse é o padrão negativo. Mesmo que às vezes ele tenha se preparado, né? Ele tenha outras capacidades, de repente ele até tem essa habilidade que o pessoal está pedindo, só que o padrão negativo mental dele acaba, digamos assim, sabotando ele neste momento, né? No dia da entrevista, chega todo ansioso, inseguro, não demonstra confiança ao entrevistador. Olha só, né? É a influência que tem o pensamento negativo aí. Ele chegou lá, todo ansioso, de repente estava nervoso, né? Não se preparou, tanto mentalmente como bebeu uma água, né? Está preparado ali, ok? Segundo candidato, né? Criamos aqui duas imagens. O segundo candidato começa a se preparar uma semana antes. Olha só. Claro, é que nem uma prova. Você já se preparou para provas, né? Estudou o contexto. De repente ele procurou saber sobre a empresa, né? Conhecer a empresa antes. Conhecer, de repente, as habilidades que o cargo vai precisar dele, né? Ele, na verdade, ele precisa ter essa clareza antes. Outra coisinha que a gente vai falar lá no finalzinho do nosso vídeo, que é utilizar a imaginação, ok? Marca isso aí, utilizar a imaginação, mas eu vou falar só lá no finalzinho do vídeo, tá? Que pode ser colocado neste contexto também de uma entrevista. Então vamos lá, o segundo candidato lá se preparou uma semana antes, né? Ensaiou coisas que ele pretendia dizer, como, por exemplo, vou conseguir, né? Essa vaga é minha, estou preparado e confiante. Eu realmente me preparei, pesquisei, tive clareza. Então, eu sou uma pessoa que pode competir com outros. Esse é o padrão mental positivo. Veja, a mesma situação, duas percepções diferentes. Ou seja, padrões mentais diferentes. No dia da entrevista, ele chega o quê? Uma atitude positiva, fala bem, consegue mostrar seus pontos fortes, né? E impressiona o entrevistador. Aí eu deixo uma pergunta para você nesse momento aqui. Quem você acha que conseguiu o emprego? Com certeza a pessoa ali que estava mais preparada, que estava mais confiante, a pessoa que tinha um padrão mental positivo. Perfeito? Trazendo isso aqui para o contexto da família que nós atendemos, casais, trabalhamos com relacionamento, coach de relacionamento, o pensar positivo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O marido chegou atrasado em casa. Ele não ligou para a esposa antes para avisar que vai chegar atrasado, ou de repente o celular dele acabou a bateria, ele não teve condições de avisar. E o que começa a gerar na mente da esposa? Geralmente são bastante criativas, né?
dependendo do seu padrão aí mental, o pensar positivo, vamos pensar no positivo? Ela deve ter imaginado, não vou me preocupar, ele deve estar vindo logo. Deve ter acontecido alguma coisa, ou se atrasou na empresa, né? Precisou ficar um pouquinho mais lá. E o pensar negativo? Aí ela começa a se preocupar. Deve ter furado o pneu, deve ter tido um acidente, ou ele saiu para o barzinho com os amigos, né? Ou já está me traindo. Então, tudo depende aí do seu padrão mental, a forma de pensar positivo. Muito bem. Mais uma vez, o pensar positivo não é aquela coisa de mantra, não é aquela coisa de. O que eu quero que você entenda realmente, que você pode trazer isto para a realidade, para o seu dia a dia. Como eu te falei, o pensar positivo é basicamente enxergar o lado bom das coisas. Tudo tem seu lado bom. Mesmo que você esteja naquela situação totalmente de estresse, que parece que houve um problema que não há solução, mesmo que a solução não seja encontrada ali no momento, o lado positivo dessa situação é você aprender com ela. Percebe? Esse é o lado positivo, é o lado que você realmente deve enxergar. Muito bem? Eu gostaria de entrar também, já que estamos falando de padrões positivo e negativo, e está totalmente ligado com padrão mental. Se você tiver uma caneta aí, se você tiver com um bloquinho, eu gostaria que você colocasse aí, no próximo tópico que vamos mencionar agora, que são padrões mentais, uma sigla para você decorar. Vamos lá? Escreva aí P de pato, S de sol e C de Carlos. É o PSC. O que significa isso, PSC? Os padrões mentais influenciam e muito no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E está totalmente ligado com esse PSC que eu acabei de falar para você. Por quê? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Vamos lá mais uma vez? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, padrões mentais. Você precisa ter muito cuidado com o que você tem visto, a forma de pensar. E tudo que está externo influencia a sua forma de pensar. A roda de amigos, né? Depois a gente vai entrar aqui na parte de influências externas. Cuidado no contexto que você está inserido, porque vai influenciar muito a sua forma de pensar, os seus padrões mentais. Como é que você tem pensado ultimamente com relação a relacionamento? Como é que você tem pensado ultimamente no relacionamento aspecto aí amigos? Como é que você age? Você tem pensado no aspecto da sua profissão, seus sonhos? São padrões negativos, como já falamos? Pensamento vai gerar sentimento. Então, com relação aos seus sonhos, quais são os seus pensamentos? Você acha que não vai conseguir? Qual o sentimento que isso tem tido como resultado do seu padrão mental? A forma que você pensa vai gerar sentimento. E esse sentimento, consequentemente, gera comportamento. Se seu padrão mental, se os seus pensamentos são negativos, você vai ser uma pessoa, de repente, mais ansiosa, rancorosa e vai ter comportamento de uma pessoa que é rancoroso, que tem esses sentimentos negativos. Isso aqui é um ciclo que, na verdade, você tem que começar a mudar aqui. É no seu pensamento. Quero falar um pouquinho aqui, então, sobre o PSC, tá? Pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, que, na verdade, é o resultado disso tudo. A gente poderia até falar assim. Pensamento que gera sentimento, que gera comportamento ou gera ações, né? Veja só. Comportamentos são consequências. Comportamentos são consequências.
nós não mudamos comportamento diretamente. Olha só que interessante, uma dica para você aí que já quer gerar mudança na sua vida. O intuito do nosso canal, com todos os vídeos que faremos aqui, é para gerar clareza em você, para que você tenha possibilidade de fazer uma mudança na sua vida. Carlinhos, não quero ser mais esse tipo de esposo, não quero ser mais esse tipo de amigo, profissional, quero ser uma pessoa melhor. Como é que eu começo a mudar? Então veja só, comportamento a gente não muda diretamente, tá? Comportamentos são consequências, nós não mudamos comportamento diretamente. Nós mudamos a forma de, qual é a sigla aqui que a gente está trabalhando? PSC. Nós mudamos a forma de pensar, porque começa aqui. Repetindo para ficar fixo aí, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então nós mudamos, na verdade, a forma de pensar, ok? A forma de interpretar, a forma de sentir, e isso muda comportamentos. Percebeu aqui que eu falei sobre interpretação? Cada um perante algo que aconteceu, cada um perante um problema ou uma situação diferente, tem interpretações diferentes. Você já percebeu isso? Às vezes você estava lá numa festa, aí você chega, nossa, a festa estava demais, foi muito animada, tinha tudo que eu gostava, né? De repente a outra pessoa que estava lá na mesma festa sua não gostou. Lá, não gostei da música, a comida não estava fria, né? Então, são interpretações diferentes de um mesmo acontecimento, perfeito? Então, vamos lá, só repetindo para você gravar bem aí. Comportamentos são consequências, tá? Nós não mudamos comportamento diretamente, nós mudamos a forma de pensar, ok? Continuando aqui, se queremos mudar comportamentos autodestrutíveis, ou como o pessoal fala muito, sabotadores aí, né? Precisamos mudar nossos pensamentos sabotadores ou os autos destrutíveis aí. Então, mais uma vez, aonde e quando a gente começa a gerar essa mudança? Aqui, né? Nosso pensamento. Pensamentos autodestrutíveis são criados, mantidos e amplificados por conta de hábitos ou padrões que se enraizaram na nossa mente subconsciente e influenciam o nosso dia a dia. Olha aí outra dica para você que está querendo gerar mudança na sua vida. Duas palavrinhas aqui, ó. Hábito ou padrões mentais. A gente já falou um pouquinho desse, né? O padrão aí da forma de pensar positivo, negativo. Mas olha outra dica para você aqui. Hábitos. Tudo bem que hoje o pessoal tem falado muito de hábito, né? Você pode alcançar vídeos aí no YouTube falando bastante de hábitos. E tem tudo a ver, tá? Realmente existe uma firmeza nisso. Isso é verídico, tá? Se você quer mudar algo em sua vida, mude um hábito. Exemplo, Carlinhos, eu quero parar de tomar leite, digamos, né? Você é intolerante a leite ou realmente quer parar de tomar o leite? Como é que você começa a gerar essa mudança? Criando um hábito. Mas o interessante é o seguinte, a sua mente precisa entender que de certa forma você gosta do leite, você está numa zona de conforto. Ela precisa entender que você vai ter ganhos em mudar esse hábito. Então, você não pode de repente começar mudando drasticamente, né? Vá parando aos poucos e comece a colocar na sua mente os ganhos. É muito mais fácil você convencê-la que mudando esse hábito você tem ganhos, né? De repente da saúde e outros aí. O importante são colocar ganhos, porque o que acontece? A sua mente começa a acreditar que esse novo hábito faz bem tanto para você e para a mente também. Ela não vai gerar muito esforço, digamos assim, né? Então, você precisa realmente trabalhar com os hábitos e os padrões mentais, tá? Muito bem, falamos aqui um pouquinho do pensar positivo, falamos do PSC,
ok? O que é o PSC novamente? O pensar, o sentimento e o comportamento. Mais uma vez os dois interligados aí, mostrando que a origem da nossa mudança está no pensamento, tá? Nossa mente, nosso cérebro. E mais uma vez colocando aí os hábitos. Então, a gente entra agora na parte de influências externas, que tem tudo a ver, né? O que seria influência externa, Carlinhos? Nossas amizades, o que a gente tem visto na TV, nas mídias sociais. Isso a gente considera tudo como influências externas, que acabam influenciando aonde? Vamos voltar lá para PSC, influencia seu pensamento, que vai influenciar seu sentimento com relação ao que você tem visto e, consequentemente, seu comportamento também. Então, as influências externas é o que a gente precisa tomar cuidado. Você já deve ter percebido, reflita aí na sua vida aí, você já deve ter visto um amigo que de repente mudou o padrão alimentar completamente. Nossa, como é que ele conseguiu? Olha, ele emagreceu, ele mudou o padrão dele e, e não é um regime não. O rapaz lá já está quase há 2 anos, mudou completamente o estilo de vida dele. Você conhece uma pessoa assim? Se quiser entrevistar ele, se quiser perguntar para ele como é que ele conseguiu fazer isso, mas veja, ele por base, com certeza aí, né? Ele mudou além do seu padrão mental, a forma de pensar, os sentimentos que aí, quando você começa a pensar diferente, ela pode ter um sentimento de vitória, entende? Um sentimento de conquista. E aí os resultados é isso aí, né? O comportamento é isso aí, ele consegue manter isso por muito mais tempo. E muito mais tempo se torna o quê? Um hábito, e o hábito acaba se tornando o que você crê. E aí a pessoa não muda, não é que nem regime, né? Regime você leva ali por um tempo. Se você não mudar, principalmente padrões mentais, o que vai acontecer? Daqui de um tempo aí você acaba voltando a comer o que comia antes. Então, às vezes o regime não funciona por causa disso, ok? Influências externas. Pergunte a ele ou veja se ele não mudou o contexto de vida dele. De repente ele andava com rodas de amigo que só tirava esse objetivo dele, percebe? Ele pode ter se inserido num contexto onde as amizades estão fortificando esse novo conceito dele. Então veja só, você quer mudar um padrão alimentar, você vai continuar seguindo aquela rodinha de amigos na qual estão com aquele padrão negativo? Aqui é bem delicado, né? Você não vai querer deixar seus amigos, entende? Mas você não precisa realmente deixar essa amizade, mas você pode evitar alguns contextos e se inserir em outros contextos. Porque você não cria um círculo ali, né? Novas amizades que estão com o mesmo foco, que estão aí com o mesmo objetivo. Vamos trazer isso para o seu dia a dia? Cuidado na empresa, né? As rodinhas de amigo. Cuidado ali com as amizades, no seu relacionamento. Todas essas influências externas acabam persuadindo e interferindo no seu padrão mental. Vamos lá no PSC novamente, que vai gerar sentimento, que vai gerar comportamento negativo. Perfeito? Outra coisinha muito importante, seguindo a nossa sequência, já falamos do pensar positivo, padrões mentais, ok? Influências externas, e eu gostaria de mencionar o seguinte agora, nesse momento. Comemorar vitórias. Já que estamos falando aqui de padrões mentais, como a mente nos auxilia nessa mudança aí que estamos querendo, nosso foco aqui é mudança, um item muito importante é o comemorar vitórias. O ser humano tem a tendência de fazer marcações na sua linha de tempo, marcações negativas. Já pensou nisso? E aí toda vez quando você lembra,
Por exemplo, se você fez algumas marcações negativas com relação a uma pessoa, toda vez que você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar do quê? De tudo negativo que ela fez, não é isso? Então, nem que você, por exemplo, você está construindo uma casa, colocou o piso ali, né? Vocês conseguiram juntar, colocar o piso, o que que deve fazer agora nesse momento? Celebrar, comemorar. Porque você está fazendo uma marcação positiva na sua mente. Veja, não precisa ser grandes coisas, né? O importante é que seja, nem que seja as pequenas no dia a dia, pequenas vitórias, mas você precisa comemorar. Teve um desafio na empresa, algum projeto aí de repente que você estava lutando ali, vocês conseguiram, concretizaram, tiveram sucesso, e aí? Muitas vezes a gente só passa, não, tranquilo, passa por cima e continua seguindo e não comemora. Então não houve essa marcação na sua mente. O que acontece? Quando você de repente chegar num outro projeto, você não tem essa base. Se você marcou, foi vitorioso ali, celebrou, o que acontece? Quando você tiver um outro desafio, somente volta nesse ponto e fala assim: olha, você é capaz, você já passou por isso, você tem condições, você é um expert nesse assunto. Percebe a diferença aí? Precisamos comemorar as vitórias. E isso na empresa, na família, com amigos, no seu relacionamento aí, de repente vocês estavam passando por uma dificuldade, conseguiram superar juntos, comemorem, né? A gente deu o exemplo da construção da casa, mas não precisa ser algo tangível, pode ser uma melhoria, né? De repente você que está roendo unha aí conseguiu parar de roer unha, é uma vitória. Então marque, nossa mente precisa estar marcada com momentos que nos levam a crescer. Precisamos marcar momentos de felicidade, de conquistas, de sucesso. Porque quando você precisar novamente disso, a sua mente vai voltar ali no seu HD, né? Nesses momentos que você conseguiu, que você superou, que você cresceu, que você evoluiu. É muito importante isso, ok? E finalizando já aqui, além do comemorar as vitórias, aí a gente vai entrar no último tópico que eu falei lá no comecinho lá, que é o utilizando a imaginação. Lembra do exemplo que a gente deu do rapaz ali da entrevista? A gente acha que a imaginação não é importante, mas as crianças que utilizam bastante isso, né? A imaginação ali junto com o pensar positivo, os padrões mentais, é uma das ferramentas muito poderosas. Se você lembrar o que aconteceu no nosso exemplo aqui do rapaz que estava na entrevista, ele se preparou antes, percebe? Ele foi pesquisar sobre a empresa, foi ter muito mais clareza do que iriam pedir dele. E tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele ensaiou. O que significa um ensaiar? O ensaiar é justamente usar a imaginação. De repente, o que ele fez? Ele se imaginou já nessa entrevista e o rapaz perguntando coisas para ele, e nessa suposição ele já gerou na sua mente algumas situações. Então veja só, uma das coisas que ele ensaiou ali, ó, ensaiar coisas que pretende dizer e o pensar positivo. De repente ele falou assim: você consegue trabalhar com a gente quantos dias? Vai ser uma semana, né? Qual a sua pretensão salarial? Qual o seu expertise, digamos assim, né? O interessante é o seguinte: você usar a imaginação. O que ele vai perguntar para mim naquele momento? Dependendo do que ele perguntar, eu dou uma resposta, vou para um caminho, vou para outro, né? Então, a imaginação é tão forte que você consegue ganhar experiência sem ter vivido ainda o momento. Vamos criar uma situação aqui? Pensa aqui comigo. Você hoje
tem experiência e tem conhecimento de coisas que talvez no passado você não tinha. Perfeito? Pensa aqui comigo mais uma vez. O que você fez lá no passado que se arrepende hoje? Pensa aí. Alguma coisa que você fez lá no passado que hoje você fala assim, Carlinhos, hoje eu não faria. Pensou aí? Perfeito? Então veja só. Hoje você tem uma experiência, hoje você tem um conhecimento de coisas do passado que se acontecesse hoje você não faria. Por quê? Porque você já adquiriu esse conhecimento, você já adquiriu essa experiência. Perfeito? Como que a gente consegue hoje, conhecimento de uma experiência que está lá no futuro? Estou precisando hoje de uma experiência que eu só posso adquirir lá no futuro, porque é uma coisa que eu ainda não vivenciei, porque é uma coisa que eu ainda não passei. No passado é fácil, né? Você tem hoje aqui um conhecimento, uma experiência de coisas que você já vivenciou. E durante essa linha de tempo você adquiriu experiência. Então hoje aqui você não faria mais ou pisar na bola, digamos assim, né, que aconteceu lá no passado. Mas aqui hoje você está precisando de uma experiência de uma coisa que só está no futuro, uma coisa que você não vivenciou ainda. Carlinhos, como é que a gente consegue essa experiência aqui que está no futuro? Com a máquina do tempo, né? Pois eu posso falar para você que a máquina do tempo está na... O que a gente está falando aqui agora? Imaginação. É isso aí mesmo. Então, como que você consegue a experiência de algo que ainda não ocorreu? Usando a imaginação. Lógico, a imaginação não vai abranger todos os aspectos dessa experiência que ainda não ocorreu. Mas quando você chegar lá, você vai estar muito mais preparado do que simplesmente chegar assim de supetão. Concorda comigo? Né? Você não vai ter o controle completo da situação, mas a sua mente vai estar muito mais preparada. E aí quando você chegar lá, o que vai acontecer? A sua mente vai acreditar, peraí, já passamos por isso. Não é tão novo assim, você já está preparado. Quero deixar outra coisa com você para ir finalizando. Medo. Muitas pessoas falam aí, mas eu tenho medo, eu não sei se eu vou conseguir. Posso falar uma coisa para você? Assim como o frio é a falta do calor, você já deve ter visto isso, né? O frio, na verdade, ele só existe por causa da falta do calor, perfeito? O medo só existe por falta do quê? Da coragem. O medo só existe por falta do preparo. Então, a gente acaba falando que o medo é um sentimento que não existe. Você sente ele, mas ele não existe. Sabe por quê? Se você fosse uma pessoa preparada, se você tivesse usado sua imaginação para se preparar antes, se você tivesse coragem, principalmente, né? Se você tivesse preparado para essa situação realmente, o que é que acontece? O medo deixa de existir. Você está andando ali numa montanha, de repente você vê um penhasco. Ainda mais pessoas que têm medo de altura, o que é que acontece? Opa, já vai gerar medo. O cara não consegue nem olhar ali o que está na frente, né? Já dá uma vertigem. Agora veja outra perspectiva. Se é um cara que é alpinista, gosta de fazer escalagem, descer rapel, se ele está andando e vê um penhasco, o que ele vai pensar? Opa, é uma oportunidade, né? Ele já vai pegar os cabos, os equipamentos e vai querer descer ali. Percebe? Que o medo não existe com uma pessoa que está preparada, com uma pessoa que já está entendendo sobre o assunto. Então, muito bem. Imaginação. Você pode utilizar a sua imaginação para prever um evento futuro. A sua mente vai ganhar experiência. Lógico, é como eu falei, você não vai ter o contexto inteiro, mas você chega lá muito mais preparado. Vamos fazer um resuminho aqui, só relembrando. Falamos do pensar positivo, padrões mentais, está incluso aí o PSC, né? Pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, ok?
Influências externas, cuidado com as influências externas, porque elas estão ali influenciando a forma de você pensar, ok? Comemorar vitórias, não esqueça de comemorar vitórias, você está fazendo marcações positivas na sua mente, perfeito? No seu cérebro. E aí quando você precisar, mais uma vez, sua mente volta lá no passado e fala, oh, você já passou por isso, você consegue, então marque as vitórias. E, finalizando mais uma vez, utilizar a imaginação. Utilizar a imaginação. Então, concluímos o nosso vídeo aqui. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha tido muito mais clareza para a sua mudança. Perfeito? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Estamos muito felizes aqui por ter você acompanhando nossos vídeos. E vamos gerar mudança. Teremos outros vídeos aí trazendo muito mais clareza para gerar mudança para você no seu dia a dia, no comportamento, para que você seja uma melhor pessoa. Aguardo você no próximo vídeo.